Saudações alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 486. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Sem improvisação, né, Gibson? E eu sei que você gosta de um jazz aí, de uma improvisação, né? Do jazz, mano, é o jazz. É o jazz. Tinha porque eu lembro agora, tinha um baixista das antigas, bem mais velho, quando eu comecei a tocar na noite, sei lá, 19, 18 anos de idade, esse cara já tinha os seus, sei lá, 50 e tantos, ele tá morto hoje em dia, já nunca mais esse cara, enfim. E eu falava assim, eu vou tocar o jazz, ele vou tocar o jazz, moleque. E ele tinha aquela voz de bêbado, aquele cara que já passou 30 anos na noite, sabe assim, já curtiu a voz de cachaça, né? Então era mal barato. E você gosta de uma improvisação, então, Gibson, no jazz? No jazz, sim. No time, eu já não sei se eu gosto tanto. E sem expulsão, né, Dudu? Aqui tá todo mundo presente e ninguém expulso. Aqui todo mundo presente, firme e forte, né? Mesmo com alguns joguinhos bem ruins do Corinthians, não dessa semana, né? O de quarta-feira ainda foi mais sonolento. Mas estamos presentes aqui. E respondendo a sua pergunta por Gibson, e pelo menos uma improvisação deu certa hoje, né? O Ranieri na direita foi bem. Bom, então, resultados da semana, né? No meio da semana jogamos contra o Barra, ganhamos 1-0, gol do Linger, lá o inglês, assistência do Pedro Raul. Vamos falar daqui a pouco mais dessa partida da competição, né? E vamos começar falando do 1-0 contra o Vasco, gol do Bidu ali, um golaço, aliás, uma jogada toda bem trabalhada, uma assistência primorosa do Garro e uma conclusão do Bidu de perna direita, enfim. Com essas duas partidas, o Corinthians fica 100 jogos sem levar gols nesse início do trabalho do Diniz, né? Isso não acontecia desde... Bom, se não levou gol, não perdeu, né? Podia ser 6 empates, mas enfim. Desde 2015 o Corinthians não ficava 6 jogos sem levar gols. O Tite era o treinador. E na época foram 5 vitórias e 1 empate. Por enquanto o Diniz aí são 4 vitórias e 2 empates. Pensando aí na comparação dos últimos 6 jogos do Dorival, né? Que antes do Diniz assumir, o Corinthians levou 8 gols. E somente um jogo não levou gol, que foi o 0-0 contra a Chape. Então o time com o Diniz deu uma subida, né, Ana? Deu uma subida, sim. Pelo menos a parte defensiva a gente pode falar que melhorou bastante. Mas eu lembro que quando o Dorival chegou, se a gente for pegar aquela live lá, quando saiu o Ramon e entrou o Dorival, primeiras lives do Dorival, a gente falava assim, ele arrumou a defesa, né? Então, assim, sempre todo mundo começa com a defesa, né? O mais surpreendente é que o Diniz comece com a defesa, né? Que não é muito a característica dele. Mas arrumou bem, assim. E a gente tem que relatar que aqueles jogos do Tite, apesar de 5 vitórias, tem muitos jogos que são do Campeonato Paulista, né? E eu não lembro daqueles jogos do Tite, mas nós tivemos 2 jogos com um jogador a menos, né? Desses 6 que ele não tomou gol. Sendo que um com 2 jogadores a menos, né? É um time que, defensivamente, eu acho que tá bem equilibrado. O Diniz tem conseguido isso. Não sei se é porque falta de tempo ou se ele realmente tá mudando, mas a gente tem visto menos a defesa tão avançada, né? A gente tem visto um Diniz mais cauteloso, pelo menos nesse início de trabalho do Diniz no Corinthians. Mas a gente tem que dar mérito para ele. Se desde 2015 ninguém conseguia isso, é porque realmente tem ali, como diria o jornalista lá que eu esqueci o nome, tem o dedo do treinador. E a gente, né, você especialmente, Ana, pegava muito pé no Gabriel Paulista. E agora, enfim, o Gustavo Henrique voltando a fazer uma dupla segura ali na defesa, né? Sim, ele tem crescido bastante. Eu acho que é o posicionamento dos volantes ali que tem ajudado a dupla de zaga. O Gabriel Paulista foi bem, o Gustavo Henrique foi bem em todos os jogos, né? Eu acho que, assim, eu não acompanhei muito a carreira do Gustavo Henrique, não sei, mas parece que ele tem uma identificação com o Corinthians, assim, absurda. Eu não sei se ele tinha isso com outros times também. Você vê que ele tá sempre lutando, sempre chamando a torcida, sempre querendo mais, então eu acho que o Gustavo Henrique ali tem sido um bom exemplo aí para como comandar uma defesa. Enfim, jogando muita bola, inclusive o garoto dele, né, o filho dele assinou essa semana o contrato com o Corinthians, está na base do Corinthians agora, o filho do Gustavo Henrique jogando na base aí, vamos ver se tem futuro ou não, né, às vezes
Não dá em nada. Enfim, classificação no Brasileiro. Estamos agora em 14º lugar, né? A rodada ainda tá rolando, eu não sei se o Corinthians pode cair alguma posição aí, mas está fora do Z4, né? Acho que não pode voltar, né? Pelos jogos que ainda faltam. Não, voltar pro Z4 não. O Santos já jogou. Então foi o Santos que tomou nosso lugar. É verdade. E agora a gente colocou o Santos de volta no Z4, né? E então são 15 pontos em 13 jogos, o aproveitamento aí melhorou 38%. E Gibson, vou entrar nessa partida então, que acabou de acabar agora contra o Vasco. O Diniz surpreendeu ali, sem poder usar o Mateuzinho, que foi expulso, né? Tá cumprindo o segundo jogo depois da expulsão. Ele colocou lá no Jazz, Gibson, botou o Ranieri da direita. E o Ranieri acabou sendo eleito o craque do jogo pela Irmandade. Como é que foi o Diniz? Como é que foi essa partida? Começa aí, por favor. Então, de novo a gente vai analisar a partida até o primeiro tempo. A expulsão, né? Até a expulsão. Foi no finalzinho, né? Faz 45 do primeiro tempo, eu acho. A expulsão. Mas, sei lá, funcionou. Né? Mesmo quando tava 11-11, a gente tava com mais posse de bola, tava com mais finalizações. As melhores chances de gol foram nossas. O Ranieri jogou um bolão. Pô, ele deu sangue ali, cara. Não tinha bola perdida pro cara, né? O cara tava incansável ali, né? Enfim, tá funcionando o esquema do Diniz, né? Tava 1-0. Aí, como não pode ser nada muito fácil, porque, enfim, se for fácil não tem graça, lá vai o nosso querido André e arruma uma expulsão idiota. O André tá precisando levar um corredor polonês ali no vestiário do Corinthians, né? Enfim, tá precisando ficar esperto, porque, mano, não dá pra fazer esse tipo de cagada, cara. De novo em casa, de novo jogando na arena. E depois disso, o time no segundo tempo, o time jogou pela sobrevivência, né? O esquema do Diniz, pra mim, funcionou. O que não funcionou foi o André, né? O André quase botou a risco o planejamento toda a partida de novo, né? A gente deu sorte que o time foi cascudo e o Vasco não teve a competência de fazer um gol. Dudu, essa improvisação aí do Ranieri na lateral direita, surpreendendo aí, só é possível com a chegada do Alan, né? Se não tivesse o Alan no elenco, qualquer jogador que ele colocasse nessa posição que não fosse o Ranieri, o time sofreria no meio campo, né? Como o Alan e o Ranieri. Eu acho que o Ranieri é melhor, mais jogador no meio. Mas o Alan tem sido o substituto e tem feito boa essa substituição. E aí ele conseguiu colocar o Ranieri na direita, deslocar ele e colocar ele na direita, sem que a gente perdesse qualidade no meio campo, né? O que você achou aí da improvisação e desse jogo do Diniz aí, do Coringão? Olha, me surpreendeu bastante, né? Porque o Corinthians contratou, né, o Pedro Milans para ser reserva do Mateuzinho, que a gente estava com esse problema. Aliás, a gente tem esse problema faz tempo. E ele apostou no Ranieri, que nesse aspecto ele tem mais versatilidade. Mas o Ranieri até que se destacou bem, ele foi bem pra frente, ele foi opção. Agora, vamos ver se ele toma gosto da posição, né? Porque a gente sabe que o Mateuzinho vira e mexe acaba não jogando, problemas de cartões, contusão. Mas é bom saber que a gente tem um jogador que pode fazer esse papel, caso o Milan não venha desempenhar um bom papel na lateral. Foi um bom jogo, mas foram dois tempos distintos, né? Pela expulsão. E a gente fica um pouco com receio, porque já contra o SEI Mundial, 2 jogadores expulsos, né? Contra o Fluminense, jogador expulso, agora jogador expulso. E essa rotina de jogos de um atrás do outro acaba exigindo muito dos jogadores também, né? Eu achei muito interessante a parte do Cauê, né? O Cauê no gol, toda a bola ele buscava o Yuri Alberto, a gente com um a menos, o Yuri fez bem a parede, o Lingard, quando entrou, procurou mais o jogo lá. Mas o importante, acho que foi vencer. E não só vencer, convencer, né? A torcida acho que gostou, foi uma ótima partida do Corinthians, mesmo com um jogador a menos. E Ana, o Dudu começou a falar aí, é impressionante o garoto Cauê. De novo jogando, jogou no meio da semana, né? Aí o Hugo Souza poderia ter jogado, mas estava contundido, enfim, parece que por uma questão de contusão, colocou o Cauê. Hoje o Hugo Souza estava suspenso, né? Não poderia jogar. E o Cauê se firmando aí como o primeiro reserva, né? E mais uma boa partida do garoto da base, né? E por favor, também comenta o jogo. Muito boa partida. Você vê que ainda ele não tem a mesma segurança, o que é normal, né? De um goleiro titular, às vezes até por falta de jogo mesmo. Mas ele saiu, espalmou as bolas que tinha que espalmar, pegou às vezes bolas que vinham em cima, não deu rebote. Então acho que a gente está tendo ali um goleiro, a oportunidade de criar um goleiro que pode ter realmente futuro do Corinthians, né? É um goleiro alto, eu acho que ele tem 1,94, né? É um goleiro alto, é um goleiro que tem boa saída com os pés, teve boa visão de jogo, às vezes saindo com o Yuri. Eu acho que pode ser sim um reserva à altura do Hugo Souza. O jogo,
Eu acho que o Corinthians ia fazer um belíssimo jogo, fez o gol, o Gustavo Henrique estava bem, estava ganhando as bolas de cabeça, e aí o André resolveu sei lá o que na cabeça dele. Eu não sei, eu já disse pra vocês que eu não gosto de jogador que quer sair. Jogador que quer sair tem que sair. Fica com a cabeça onde não devia estar. Realmente, pra mim, eu sei que a gente precisa de dinheiro, tudo isso, mas pra mim, jogador que pediu pra sair não tem que manter no elenco. Estragou totalmente o jogo. Eu acho que o Corinthians vinha fazendo um bom jogo. Tinha a chance até de fazer uns 2-3-0. E depois o Corinthians só ficou se defendendo, que é óbvio, virou um ataque contra a defesa. Eu achei que a gente não sofreu tanto assim. Acho que o Corinthians se portou bem. Mas não dá pra ficar todo jogo jogando com 10, desculpa. Precisa resolver isso aí, cobrar o elenco. Eles não, nem sei se é a diretoria que tem que cobrar. Eles mesmos têm que se cobrar e falar, ó, o que tá acontecendo, né? Como é que nós vamos jogar com 10 aqui todo jogo? E sinceridade, eu acho que o André mereceria, além de uma multa, um banquinho. Eu acho que ele tem que aprender a botar a cabeça no lugar. Vamos ver aí na próxima partida aí na Libertadores. Eu acho que ele vai manter o André na equipe titular, enfim. Mas aí é só uma impressão minha. E falando do Cauê, o garoto tá jogando muito bem, assim, dos reservas que entraram até agora do Hugo Souza, foi o melhor. Ainda bem que o Corinthians não contratou o veterano lá, acho que tá dando oportunidade pro garoto. Me impressionou bastante, me deixou uma boa impressão o garoto Cauê. Enfim, já fico menos preocupado com uma saída do... Não estou desejando isso, não quero isso, mas esse garoto tem futuro aí no gol, viu? Acho que... E goleiro tem um pouco isso, né? Entra, joga um pouco menos do que o ataque. Acho que tem menos oportunidades, mas quando tem que aproveitar. O Cauê aproveitou muito bem essas oportunidades que ele está tendo. E Ana, o Garro, mais uma assistência do argentino, né? Uma bela assistência, um passe primoroso ali. O argentino isolado como o garçom da temporada, 7 gols aí. E em crescimento com a chegada do Diniz, né? A jogada toda foi bonita, né? O passe do Garro foi primoroso, mas a jogada desde lá de trás foi bonita. O domínio do Matheus Bidu e o chute também foi muito bonito. O Garro subiu de produção, ele ainda não é o Garro que a gente se acostumou a ver em 2024, né? Mas tá melhorando, e a gente também tem que pontuar hoje que ele também se esforçou para marcar do jeito dele. Ele não é tão combativo contra o Yuri, mas ele tentou pelo menos fechar espaço ali, marcava, tentou colocar uma saída de bola mais rápida, até que ele cansou. Acho que talvez estava faltando um pouco de energia para o time do Corinthians. Talvez a chegada do Diniz trouxe isso, pelo menos momentaneamente. Mas o Garro é excelente jogador, eu espero que ele melhore cada vez mais. Tá precisando marcar uns golzinhos também, né? Aquele chute de fora da área que a gente viu em 2024 não tá acontecendo tanto. Ele tá tentando, mas não tanto. Vamos ver aí. E eu acho que quem foi bem hoje também, que normalmente a gente critica bastante, é o Vitinho. Ele não foi tão bem no ataque, mas eu acho que como fechamento ali de quarto homem de meio de campo, ele foi bem. Pelo menos uma partida taticamente muito boa dele. E bom, vamos falar então da Copa do Brasil. O Corinthians começou com vantagem, né? Conseguiu uma vitória magrinha, 1-0 contra o Barra fora de casa. O Linga marca o seu gol, né? E foi o segundo gol de atletas nascidos na Inglaterra contra times catarinenses. O pessoal do Estatísticas Corinthians lá trouxe isso aqui. O Casim marcou em 2017 contra o Avaí. O Casim nasceu na Inglaterra, né? Mas defendia a Turquia como seleção. E aí, Gibson, o que você achou da estreia do Coringão na Copa do Brasil? Uma equipe mais alternativa, né? O Diniz mudou bastante a equipe, enfim. Cara, é aquele jogo, enfim, não vou falar de novo da Copa do Brasil, todo mundo já sabe, enfim, mas é aquele torneiozinho, aquele joguinho com aquele timinho, botou um time alternativaço lá pra jogar, porque assim, qualquer resultado positivo lá já era bacana. Aqui em São Paulo dificilmente aquele time vai virar em cima do Corinthians, também pra garantir, pra cumprir tabela e fazer ali uma vitóriazinha, conseguiu, mas foi um jogo, né, a gente tem que falar, feinho, né, bem feinho. Não foi bonito de se ver, Dudu, mas ganhamos, né? Um gol do Lingard. E como no ano passado, campanha de título, né? Ganhamos com o primeiro jogo da Copa do Brasil, ganhamos com um gol de estrangeiro, né? O ano passado foi o Héctor Hernandes contra o Novo Horizontino, também um jogo bem feio. Mas tá aí de novo começando a caminhada na Copa do Brasil com um gol de estrangeiro. A gente esperava, por ser um time mais alternativo, mais vontade do time, né? De propor alguma coisa, de querer jogadores buscarem espaço. O único chute no gol no primeiro tempo do Corinthians foi gol. O resto foi sofrível, impressionante. Mas ganhamos o jogo. O ponto positivo foi o que você falou, né? Pelo menos o Lingard fez o gol.
Acho que tira também um pouco aí da pressão. O Corinthians foi com um time alternativo, a gente tinha comentado aqui que eu achava que ia mesmo com um time bem alternativo. Foi. Infelizmente, foi um jogo difícil de ver, mas acho que o Corinthians fez a obrigação. Foi lá, ganhou 1-0 e é isso que tem que fazer. Se for assim até o final, pra gente tá bom. Não adianta nada a gente pegar um adversário fraco e não ganhar, né? Exato. Especialmente fora de casa, com o segundo jogo em casa, enfim, trazer uma desvantagem também seria Exato. pior ainda. Então, que já fez o que aconteceu tinha que ter conosco várias vezes. Sim. Então, mesmo dentro de casa, a gente já saiu atrás da avenida lá. Então, é bom ter cuidado, bom ter cautela e fez o que tinha que fazer mesmo e pronto. E manteve essa confiança também, né? O jogo sem levar gols, enfim, sem grandes sustos, mesmo com a equipe muito alterada. Enfim, fez o que tinha que fazer contra o Barra. O jogo de volta é só no dia 14 de maio. Então, nas próximas semanas, temos aí a Libertadores, né? O jogo da Libertadores no meio de semana, né? E eu falei do Casim um pouco antes, né? Só para completar aqui, hoje o Casim é treinador do Crawley Town, clube da 4ª divisão do campeonato inglês. O Casim que de vez em quando solta uns tweets lá lembrando do Corinthians e tal. Ele mantém a ligação, tá? O gringo da favela mantém a ligação com o clube. E, Ana, acabou acontecendo a lesão do Kaique, né? No joelho lá, o cruzado. Acho que ele só volta em 2027, né? Uns 6, 8 meses aí. O garoto vinha sendo a aposta do Diniz nesse início de trabalho. Infelizmente dá uma dor, né? Porque bem na hora que ele tava jogando, porque ele tava quase escanteado ali com o Dorival, a hora que o Diniz vem, coloca ele pra jogar, tudo bem, eu sei que só se machuca quem joga, mas não precisava ter sido uma lesão tão grave assim, né? Rompimento de ligamento cruzado, demora pra cicatrizar, demora pra recuperar, então acho que é só o ano que vem mesmo. Provavelmente quando voltar o Diniz nem vai estar mais aí, né? Então, eu espero que não, desejo sucesso pro Diniz e tal, que ele esteja lá pra dar um abraço no Kaique e colocar ele em campo. A gente conhece o futebol brasileiro, não é desse carnaval, então eu acho que quando ele voltar o Diniz nem mais tá aí. Então, infelizmente pra ele, eu espero que ele tenha uma recuperação boa, um menino que tava indo bem, tava aproveitando a oportunidade, né? Vamos ver, quem sabe ele se recupere rápido que nem o Yuri Alberto e volte ainda esse ano. Difícil, né? Uma contusão complicada pro garoto, que realmente estava de lado. Foi a surpresa do Diniz e vinha jogando muito bem, né? Gol na Libertadores, boas atuações de Ibson. E nesse primeiro jogo, o Diniz acabou optando pelo Vitinho, né? No que seria a posição do Kaique. Você acha que ele vai continuar colocando o Vitinho, ou deve aparecer aí o Dieguinho, ou o Caio César, enfim? A gente tem visto que o Diniz é um cara que ele insiste nas coisas, né? Ele tende a manter as escalações do time quando ele pode, na média. Então, se a opção for o Vitinho, eu imagino que o Vitinho vai ter sequência no time. Não acho que ele vai ficar cada jogo colocando um pra testar, o Caio César, enfim. Acho que a tendência é manter o Vitinho. A conta do Kaique foi, cara, um azar não foi só um azar. Pra mim, cara, aquele campo era muito ruim. Dá pra ver claramente na transmissão, o campo tava cheio de buraco. Eu não vi o Kaique falando isso, nem ninguém da comissão técnica, mas fiquei muito com a impressão de que ele... Não foi só que ele pisou errado, ele devia ter algum buraco no campo, sabe? Aqui não acontece daquele jeito do nada, né? Coitado do Kaique, tava por uma sequência boa pra caralho, e agora, enfim, vai ficar de molho aí até o ano que vem. Agora... Cara, o Vitinho... Você falou uma coisa, o Vitinho também já me enganou, assim, sabe? Eu já tive uma época que eu era mais fã do Vitinho. Achava que podia ser uma alternativa mais legal. Hoje em dia eu acho que talvez o Caio César, eu apostaria mais no Caio César, sei lá, que jogou pouco, mas quando jogou pareceu ser interessante. Pelo menos eu tentaria, né? Mas, de novo, volta ao ponto de que o Diniz não tá promovendo muitas alterações no time, então deve voltar provavelmente o Vitinho mesmo. Eu concordo com você. Eu seria mais o Caio César, mas acho que o Vitinho vai ganhar, até pela posição, esse funcionamento tático de hoje, né? Depois com um a menos e tal, realmente o Vitinho se dedicou muito em campo. E você, Dudu, como é que vê essa situação toda aí do Kaique? É o Vitinho mesmo ou você preferia outro? Eu concordo com o que o Gibson falou, acho que ele vai manter o Vitinho, mas uma coisa que chama a atenção é que o Lingard, quando ele jogava pelo Manchester United e pelo West Ham, a função dele, a posição dele era daquele lado. Era do lado esquerdo do campo, levando para o meio para poder chutar com a perna direita, que era boa.
A tendência, na minha opinião, é que o Lindegaard passe a ser o titular naquela posição. Mas eu acho que eu vou, por enquanto, com o que o Gibson falou. Acho que ele vai mandar mais oportunidades para o Vitinho, vai começar com o Vitinho, mas eu acredito que a tendência é o Lindegaard pegar a titularidade daquele lado com a contusão do Kaique. E o Gibson tinha falado na semana passada que queria ver o Diniz escalando o time de acordo com o adversário, né? Tem um esquema, mas às vezes faz umas mudanças. E ele respondeu aqui por que no coletivo agora depois do jogo, né? Do jogo contra o Vasco, ele respondeu por que o Ranieri foi para a direita? Porque na ausência do Mateuzinho, ele ia ter jogando ali em cima do nosso lateral direito o André Gomes, vice-líder em dribles do Brasileiro. Então ele colocou o melhor marcador do time para jogar ali na direita, para marcar o que seria o adversário mais perigoso deles ali naquela posição. Não teria que fazer uma improvisação, enfim, mas que teria colocado o Milan com menos minutagem e que talvez não marque tão bem quanto o Ranieri. Aliás, hoje o Ranieri foi espetacular, né? Eu particularmente não sou muito fã de improvisação, mas a gente sabe que a gente tem questões nas laterais do time, né? Então, visto que a gente não tinha hoje, né, o nosso lateral direito, e o Diniz sacou que, enfim, esse cara era um cara importante aí na lateral esquerda do Vasco. É um cara que vai pra cima, dribla pra caramba. É aquilo que eu falei, ele armou um cara pensando no adversário que ele ia enfrentar. E deu certo. O Ranieri foi lá e deu mais do que conta, enfim, jogou muito hoje. E matou as jogadas dos caras pelo lado de lá, né? Pra mim, o Diniz foi inteligente, né? Enfim, meus amigos, o derby nunca termina e o Corinthians recorreu, né, das penas que tinha levado no derby, né? E conseguiu diminuir boa parte das punições, né? O Mateuzinho tinha pego 4 jogos e foi para 2, já cumpriu o segundo hoje, então teoricamente pode já jogar. O Neneca Hugo Souza tinha pego 2 jogos e passou para 1, também cumprido, então já está apto para jogar. E aquela perda de mando virou um fechamento do setor onde ocorreu a ofensa racial, né? Que é o Oeste Inferior. Eu já vi gente falando que cabe 8 mil pessoas lá, eu já vi gente falando que cabe 10 mil, enfim, mas vai ter aí um setor da Neoquímica Arena fechada. Deve ser no jogo contra o Jardim Leonor, né? O próximo jogo do Corinthians na Neoquímica Arena pelo Brasileiro vai ser essa partida. E a multa de R$80 mil foi mantida. O Corinthians que ainda não conseguiu encontrar a pessoa que proferiu essa ofensa. Eu falei no podcast anterior, eu acho que vai ser bem complicado encontrar, por mais câmeras que tenham e tal. Enfim, não foi filmada a pessoa diretamente, né? Foi uma coisa que apareceu no vídeo de outra pessoa, no fundo, alguém falando e tal. Mas é isso aí, Ana. E tá melhor assim pro Corinthians? Olha, melhor assim pro Corinthians tá, mas é o que eu te falei. Vai todos os times ter isso? Todos os times vão ter, porque tem cheio de jogador que fala mal da arbitragem quando tem a câmera ligada. O do Mateuzinho eu acho justo, porque foi agressão, né? Então acho que ok. O grito, como é que vai identificar? É quase impossível isso, porque quem já foi em estádio sabe que ninguém senta no lugar certo. Mesmo que você fale, o cara que estava sentado naquela cadeira ali, você não sabe se é realmente o cara que comprou aquela cadeira ali ou se simplesmente trocou de lugar. Teria que ser alguém na torcida e falar, eu vi, foi tal pessoa, que eu conheço ela, tal, não sei o que, ela é tal pessoa, é essa pessoa. Não tem outro jeito. De preferência filmar, né? Exato. Para ter a prova, enfim, de vídeo. Mas é o que você falou na live passada. Todo mundo tem que ficar esperto agora e dar uma olhadinha no seu vídeo antes de postar. Logicamente que o ideal é que ninguém proferisse um crime dentro do campo no mundo inteiro, mas a gente não consegue impedir que o mundo faça as coisas, né? Então, pelo menos as pessoas têm um pouco de bom senso e olhem se elas não estão também postando um crime na internet, né? Agora, a pessoa lá dentro tem que entender que toda vez que ela faz isso, ela está prejudicando o próprio clube. Então, acho que tem que parar com isso, parar com essas bobageiras de ficar xingando o jogador, seja do que for. Vai ter punição, qualquer coisa hoje em dia tem punição, principalmente quando é o Corinthians. Então vai pro estádio, concentre-se no Corinthians, torça pelo Corinthians, faça festa com o Corinthians, que é a melhor coisa que pode fazer pelo time. Principalmente a história da ofensa, né? Dessa vez não foi filmada a pessoa, né? Quando é filmada eu acho que é muito fácil de levantar, ainda mais hoje em dia que você tem reconhecimento facial no estádio, enfim.
não tem por que não levantar ali e comparar com a base de dados da bilheteria e achar quem foi o cara. Quando você pega o cara, você dá o exemplo. O cara que faz isso não vai deixar ele fazer isso porque o time perdeu, sei lá, um mando de campo. Eu duvido. Esses caras, assim, o cara tem que puxar processo, tem que tomar processo, tem que puxar cadeia. Né? Aí a torcida vai começar a ficar esperta. É que é ruim falar, assim, ao mesmo tempo é ruim falar, pô, vai deixar sem punição nenhuma? É uma merda, né? Tem que ter uma punição, mas eu acho que o time não resolve, né? Eu prefiro, assim, eu sonho com o dia que a gente vai conseguir pegar o cara e o cara já sai pra delegacia direto, enfim, e vai responder processo por isso, como tem que fazer. E eu não sabia, eu tava vendo, por acaso, tava olhando aqui o X do Twitter e alguém postou, não tava sabendo disso, isso vocês estavam sabendo. Que o Corinthians retirou o assento, teoricamente, seria da pessoa que soltou o grito racista lá dentro do estádio, retirou e colocou um adesivo lá dizendo que aqui não tem lugar para o racismo, com uma iniciativa aí para mostrar que o clube está tomando alguma providência contra essas atitudes, né? É interessante o vídeo que acho que eles postaram agora no final do jogo. Na transmissão falaram isso, viu, Gui? Falaram, porque antes do jogo, antes de começar a partida, o repórter lá falou, então por isso que eu também estava ciente. Mas boa iniciativa do Corinthians, interessante essa ação aí. Enfim, espero que encontrem a pessoa, né? Enfim, vamos falar das brabas, Ana. Como foram as brabas essa semana? Tivemos 2 jogos essa semana, um segunda-feira contra o Juventude, que foi um jogo que parece que o campo estava bem ruim, a Zanotti reclamou bastante, né? Foi um jogo mais protocolar do Corinthians, foi tipo o do meio de semana do Corinthians mesmo, masculino, mas acabou ganhando de 1-0, isso fez suficiente para se manter na liderança. E na sexta-feira a gente teve o clássico, né, no futebol feminino é um clássico, o Corinthians e Ferroviária, foi um jogo mais movimentado, um jogo que o Corinthians acabou vencendo por 3-1, né, 2 gols da Jaque e 1 gol da Johnson, mas foi um jogo mais movimentado, que exigiu mais do Corinthians, né, o Corinthians está evoluindo com a Emily, né, tipo o que está acontecendo com o Diniz. Ela está utilizando mais jogadoras do que o Piscinato utilizava. Eu acho que o Corinthians tem conseguido aproveitar melhor seu elenco, rodar melhor o elenco, tanto que nesse último jogo contra a Ferroviária não jogou quase ninguém que veio da seleção. Tinha a Duda Sampaio machucada, na Vitória machucada, a Lelê não jogou. Então o Corinthians tem tido resultados bons, tem ter crescido um pouco com a Emily, ainda não está naquele nível que a gente via as brabas, mas tem apresentado bons jogos e está em líder do campeonato ainda. Então o Corinthians está caminhando bem. No jogo de sexta-feira foi um jogo da Fazendinha, né? Teve a reinauguração ali com a iluminação. O pessoal reclamou um pouco, mas melhorou até do que era antes, né? A iluminação. O presidente estava lá, prestigiando as bravas. Então, foi uma festa bonita na sexta-feira. O Corinthians feminino volta a jogar agora sexta-feira contra o Grêmio, se eu não me engano, mas 9 horas da noite. Que bom que as bravas estão voltando para o caminho delas, para o caminho certo, para ver se a gente consegue beliscar mais títulos aí esse ano, aí, voltar a ganhar título, né, com a Emily, de repente, quem sabe de novo uma Libertadores, para voltar para o Mundial, né? Mas tá bacana de ver as brabas voltando a jogar bem. O importante é que elas estão jogando bem, isso que é legal. E Ana, a seleção feminina vai fazer amistoso na Neoquímica Arena, né? Tem 2 jogos contra os Estados Unidos em junho, um deles vai ser na Neoquímica Arena, o outro vai ser no Castelão, em Fortaleza. No nosso estádio será no dia 6 de junho. Praticamente a seleção vai jogar em casa, né? Tem o Arthur Elias, a Cris Gambaré, várias convocadas do Corinthians, então acho que é bom. Tem que também, já vai ser uma das sedes da Copa do Mundo, né? Ano que vem, então já aproveita, já se interage mais ali. Eu espero que esteja cheio, espero que o pessoal faça uma promoçãozinha aí, não foi um ingresso tão caro quanto a masculina, a seleção brasileira masculina é muito cara, a feminina podia ser mais barata e encher o estádio, acho que ficar bem legal, uma chance de o pessoal ver de novo o Arthur Elias, algumas jogadoras aí que a gente já perdeu, né, como Gabi Nunes, né, a Jennifer, então acho que poderia ser uma oportunidade legal aí. E 6 de junho cai num sábado aí pro pessoal que quer pensando em ir. Boa data para... Eu não sei o horário, enfim, acho que não está divulgado ainda, mas quem quiser conhecer a Neoquímica Arena também, de repente o Ante, que não foi no Neoquímica Arena, vai torcer pro Brasil lá para a seleção feminina. É uma oportunidade aí para conhecer o nosso estádio, certo? E Gibson, o Corinthians antecipou 70 milhões de patrocinadores para pagar
algumas dívidas, né? O que dava, né? Foram 47 milhões da Esportes da Sorte e mais 23 milhões da Nike. Pelo que eu entendi, uma parte foi para pagar o Tajeres, uma parte foi para pagar o Toluca, que é a dívida do... O Tajeres é a dívida do carro, e o Toluca a dívida do Pedro Raul, lá para não sofrer mais transferban. Faz tempo que o Corinthians está fazendo isso com várias receitas, né? De receita de televisão, receita de patrocinador. Vira e mexe, vai lá e adianta ali uma cota, uma parcela. Isso é sempre ruim porque mostra que o fluxo de caixa não tá dando conta, né? E, enfim, a gente sabe que o fluxo de caixa tá dando conta porque a dívida tá numa rota explosiva. Isso no contexto do tamanho da dívida, que já tá o quê? 2,5, 2,7 bilhões, vai saber quanto é que tá essa dívida? Né? Assim, isso é a luz vermelha piscando, berrando ali, né? Nas finanças do clube, né? Então, a corda tá curta ali, né? Pra ser enforcada ali, falta pouco. Falta pouco. E o Corinthians fica nessa luta, enfim, eterna, né? Contra juros e o que arrecada. E quando arrecada, aí vai pagar, e aí já tem juros, já ficou mais caro, e aí não consegue. Tem recorde de arrecadação e recorde de juros pagos, e a dívida continua só crescendo. E, adiantando dinheiro, o futuro do Corinthians vai receber menos dinheiro, né? Vai receber menos de grana. E tudo isso só vai levar a um lugar, né? Vai chegar uma hora que esse negócio vai estourar de vez e aí o Corinthians vai ser obrigado a virar uma SAF. Enfim, tudo que a gente tá falando, que quanto mais cedo os caras começassem a trabalhar para isso acontecer, melhor. Aí tem uma questão que eu tava pensando aqui agora, falando desse negócio desses adiantamentos, né, que o Corinthians fez. Tem dois jeitos clássicos de fazer o adiantamento. O primeiro deles é chegar na empresa que te patrocina, no caso a Nike, e falar, olha, preciso de 26 pau. Os caras, temos aqui sobrando no caixa, pega aí. O que é raro, né? O que realmente acontece é algum banco ou empresa, ou até uma pessoa física, enfim, dá a grana pro clube e vai tirar um deságio, claro, né? Eu vou receber 26 da Nike, eu te pago 24. Então, assim, a grande probabilidade é que não só a gente adiantou, como a gente perdeu algum dinheiro nessa transação. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Mas é isso aí, Gibson. Provavelmente foi isso mesmo, tem razão. Dudu, o Osmar Stabile declarou essa semana que está procurando parceiros para renovar com o Memphis, né? A grande questão do Memphis é alguém que vai bancar a grana do jogador. E pelo que eu entendi aqui, o Luiz Fabiani tweetou agora há pouco que o negócio não é para pagar parte do salário ou qualquer coisa assim. É para pagar integralmente o holandês. E o Corinthians ficaria devendo o que prometeu no contrato anterior, que ainda estava devendo, uns 40 milhões aí. Então, é complicado porque entra um pouco nessa questão que você comentou aí com o Gibson, né? O Corinthians já antecipou receitas e eu acho muito complicado. Agora, pelo que tudo indica, o próprio Memphis também quer ficar e ele tá falando que vai rever essa parte dos contratos, acho que de metas, né? Gols, enfim. Ele é um jogador importante pro time, acho que ele tá fazendo muita falta, a gente tá percebendo isso, mas precisa ver como que vai ser feito, vai ser redigido esse novo contrato, porque é muito dinheiro que o Corinthians está devendo pro holandês, o contrato dele ainda tá válido, essa dívida ainda pode aumentar sem antes de renovar, se ele continuar fazendo mais gols e mais assistências, né? Enfim, próximo jogo do Corinthians, a gente tá falando do Memphis, né? O Diniz já falou que o Memphis não joga esse próximo jogo, dessa quinta-feira, 9h, contra o Penharol, na Neoquímica Arena, transmissão Disney e ESPN. O Penharol entra pressionado. Ele só tem 1 ponto na competição aí. Vamos fazer um terceiro jogo. E o Corinthians tendo a possibilidade de ficar 100% aí em 3 jogos, 3 vitórias. Como é que você está vendo essa partida? Eu acho que é uma partida que o Corinthians tem que jogar toda a pressão pro lado deles mesmo. Tentar fazer seu jogo, né? Tentar abrir 1-0 logo e jogar pressão pro lado do Penharol, porque aí eles vão ter que vir para cima e a gente vai ter espaço para contra-atacar. Mas é uma partida que até lá, quando saiu o sorteio dos grupos, o próprio presidente falou, não é para ir torcedor que não seja de organizada, porque é um jogo de vida ou morte, né? Então eles já estavam contando lá atrás, né, que ia ser um jogo complicado. Então é um jogo que provavelmente vai ter catimba, né, que o Penharol vai tentar tirar algum jogador do Corinthians de campo, que não tá sendo difícil, né? Então acho que é um jogo que o Corinthians tem que ter muito mais cabeça do que teve até agora.
Porque é óbvio que todo mundo tá vendo que o Corinthians está sendo expulso todo jogo e que eles vão tentar jogar na catimba para tentar ter expulso no Corinthians e tentar, pelo menos, eles fizerem 3 pontos aqui em São Paulo. Então, acho que o Corinthians tem que ter muita cabeça no lugar, tentar jogar o seu futebol e jogar a pressão pro lado do Peñarol. É isso, a pressão tem que estar do lado de lá, né? O Corinthians tinha entrado com essa cabeça quente, tem que ir atrás da vitória, mas entendendo também que o prejudicado, quer dizer, quem está em desvantagem é o adversário nessa competição, né? Ô Gibson, já jogamos contra o Peñarol na Neoquímica Arena em 2021 pela Sul-Americana. O time era do Mancini e perdemos nosso único jogo contra esse adversário na Neoquímica Arena. Perdemos por 2-0. Você sabe que eu não gosto dessas estatísticas, que, enfim, é outro Por isso time, que eu falo, jogo pra vocês. outra época, né? Eu acho que dessa vez tá bem mais pra gente, enfim. Mas só para deixar a provocação também, o scout geral do confronto favorece o nosso adversário, né? Então, mais uma razão pra gente ganhar. Foram 3 vitórias nossas, 4 derrotas nossas e 3 empates em 10 partidas contra esse adversário. Mas é mais uma razão pra gente ganhar. E você, Dudu, como é que tá vendo esse adversário que nos últimos 10 jogos venceu 4 partidas, foi derrotado 3 vezes e teve 3 empates. A última vitória deles foi no dia 4 de abril, depois não conseguiu ganhar mais. Eles estão jogando nesse momento, né, com o Montevideo Wanderers lá. Tá 0-0 a partida, já tá no segundo tempo. Eu acredito que, assim, eles estão em segundo no campeonato uruguaio, mas eu acho que vai ser um jogo bem complicado por tudo isso que a Ana falou. É um time copeiro, é um time complicado, né, de se jogar. O Corinthians precisa ter cabeça. A Ana falou tudo, acho que o Diniz vai ter que trabalhar bem a questão mental, a cabeça do time. Até porque o Corinthians vai entrar na partida já sabendo o resultado de Platense e Santa Fé, que jogam na quarta-feira. Então tem que ter cabeça, tem que jogar com inteligência, tem que saber que 1-0 é goleada. Como eu falei, o Diniz já descartou a volta do Memphis. Vamos ver se ele vai colocar os jogadores que não podem jogar a próxima partida. A próxima partida pelo Brasileiro contra o Mirassol, domingo, 8h30 da noite, aí, Dudu, 8h30 da noite, fora de casa. O Corinthians não vai contar com o Gustavo Henrique, o André expulso, né? O Carrijo, que levou amarelo no banco, foi isso, Ana? Enfim, os 3 não vão poder jogar nessa partida contra o Mirassol, mas podem jogar ali na partida da Libertadores. A transmissão do jogo é pela Record, Cazé e Premier. E esse jogo contra o Mirassol, Ana? O Mirassol fez um bom campeonato ano passado, mas esse ano tá comendo grama. Ô Gui, antes da Ana, rapidinho, só uma informação. O Peñarol acabou de tomar 1-0 e eles estão jogando com um time mais reserva. Tem poucos titulares na partida de hoje, tá? Acabou de tomar 1-0. Mas estamos se poupando, então com foco na partida do meio de semana contra o Corinthians. Boa, Dudu. E esse jogo pelo Brasileiro, Ana? O Mirassol fez uma grande campanha ano passado, surpreendendo todo mundo, né? Mas não é o mesmo time. Eles venderam 14, 15 jogadores de um ano para outro. Então teve que praticamente reformular todo o elenco, né? Tem alguns nomes mais conhecidos, né? Tipo Tiquinho Soares. Mas é um time que vem patinando bastante. É um time, o lanterna do campeonato. É um jogo que a gente tem que aproveitar e fazer as 2 vitórias seguidas no Brasileirão para distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Eu acho que esse não é o tipo de jogo que a gente pode sequer empatar. Eu prefiro empatar na quinta-feira do que empatar domingo. Para já dar um alívio perto da zona do rebaixamento ali. Acho que já é um jogo que tem que ir descansado. Acho que pode jogar os jogadores lá que não vão jogar, mas poderia dar uma mesclada, colocar o Caio César que não jogou, colocar o Carrídio que não vai jogar, colocar o Matheus Pereira, eu acho que na quinta-feira, para conseguir descansar alguns jogadores aí para ir com tudo contra o Mirassol. E você, Gibson, como é que tá vendo aí o jogo contra o Mirassol, 18º colocado no Campeonato Brasileiro? E o lateral direito deles, Igor Formiga, tem 3 gols, tem que tomar cuidado aí com o Formiga. Então, esse jogo aí, a Ana falou, é pra ganhar, né? Das últimas 5 partidas, perderam 4, teve só essa vitória, enfim, na rodada passada. É um time que, enfim, tá no momento ruim. E, cara, não interessa o jogo é lá, o jogo aqui, dane-se. É pra ganhar e pular pro meio da tabela. E começa a respirar um pouco mais, porque essa questão da zona de rebaixamento, até hoje, enfim, com essa vitória a gente já afastou um pouco isso, era o que tava pesando sobre a cabeça do Diniz, né? Apesar de estar invicto, apesar de estar sem tomar gols,
Isso pesava e pesava forte. Pô, tá na zona de rebaixamento não é legal, né? Então vamos ver se a gente consegue mais uma vitóriazinha contra um adversário que, enfim, já tá ali meio cambaleando no fundo da tabela e pra pular pro meio da tabela. E, Dudu, no ano passado perdemos lá. É a nossa única derrota pro Mirassol na história, né? O Memphis teve uma oportunidade de abrir o placar, perdeu um pênalti, mas ainda saímos na frente com o gol do Kaká, mas levamos uma virada lá quando jogamos fora de casa contra o Mirassol. Esse não é o mesmo Mirassol, todo mundo falou aqui, né? Como é que você tá vendo o jogo? O Mirassol que vai jogar antes da gente, né? O Mirassol joga quarta-feira pela Libertadores, com um adversário conhecido, o Always Red. Então eles vão ter um tempo de descanso maior. É o foco deles, né? A Libertadores. Mas eu concordo. Você acha que agora o foco deles não é sair do Z4? Não, eu acho que eles vão querer, aproveitar que é uma partida em casa, eles vão, acho que, focar na Libertadores. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado com o lateral esquerdo deles, né? Que adora provocar também, adora fazer, né, catimba. O Corinthians acaba tendo jogadores que caem nisso. Tem que ganhar. O Mirassol fez uma campanha extraordinária no passado, tá numa situação complicada. Eu ainda acho que eles não vão cair, mas tem que ganhar. E aí também vou nessa linha da Ana aí, mas dá para ganhar na quinta-feira e tem que ganhar no domingo. E você falou do Igor Formiga, o Igor Formiga ficou anos treinando no Corinthians, nunca vestiu a camisa. Agora tá lá, 3 gols no Brasileiro já. Eu também concordo com o Dudu, acho que o Mirassol não cai esse ano. E deve se recuperar aí, especialmente depois da parada e com possibilidade de contratação, né? Um time que se organizou aí. Então é mais importante ainda o Corinthians conseguir essa vitória logo aí atrás desses 3 pontos, que eu acho que no retorno, apesar de ser na nossa casa, vai ser um jogo mais complicado aí contra o Mirassol. Importante a vitória aí fora de casa. Enfim, vamos falar um pouco da Copa do Mundo e a participação do Irã, que a gente comentou aqui rapidamente em alguns podcasts, né? O Irã tinha pedido para jogar no México, para mudar as partidas no México, e que as partidas da primeira fase todas estão marcadas para os Estados Unidos. Para quem não percebeu ainda, os Estados Unidos está com uma guerra contra o Irã. Mas não foram autorizados a jogar no México. Enfim, mantiveram os jogos nos Estados Unidos. Houve nessa semana um boato de que poderia trocar pela Itália e tal, se o Irã não quisesse participar, mas os próprios italianos já falaram que não tem essa não, a gente não classificou e não vai para essa Copa, vamos ganhar a classificação no campo, os italianos aí mostrando muita hombridade nessa história. E a notícia que eu quero comentar de verdade é essa, que por enquanto eles vão para a Copa. E o que está sendo comentado em alguns canais iranianos que, enfim, conhecem os pormenores ali do regime, é que esse regime ditatorial irá patrocinar uma torcida iraniana que deve vir do Canadá. Iranianos morando no Canadá devem ir para os Estados Unidos com o dinheiro da ditadura para encher o estádio e impedir uma possível manifestação de iranianos contra o regime dos ayatolás lá, iranianos. Então eles estão patrocinando a torcida não para ter o apoio, enfim, das arquibancadas e tudo mais. É para impedir possíveis manifestações contra os ayatolás. E esse patrocínio todo está sendo feito através de criptomoedas ali. O que você acha de tudo isso, Gibson? Isso é uma notícia que está circulando na internet ou é factual? Não, os canais de notícia que conhecem esses pormenores, enfim, do que acontece no Irã, porque é uma ditadura, enfim, Sim. Não tem. Pelos canais oficiais não se fala isso, né? Mas fontes que costumam acertar sobre o que está acontecendo no Irã estão trazendo essas informações de que o Irã já começou a mandar dinheiro para o Canadá para eles comprarem os ingressos, né, que começaram a vender há pouco tempo, e encher o estádio com torcedores a favor do regime. Encher o estádio eu já não garanto, porque assim, acho que não tem tanto iraniano assim no Canadá, né? Não sei a estatística, mas, porra, vão arrumar 20 mil. Mas os ingressos destinados à torcida iraniana. Assim, se arrumar ali, sei lá, 2 mil iranianos no Canadá, tá bom já, né? Já tá bacana, né? Mas se você vai patrocinar pelo governo, isso é aquela coisa. Você não vai falar pra falar mal do governo, né? Mas isso aí é típico, né? Dessas ditadurazinhas, dessas teocracias, né?
Isso aí todas elas fazem, né? Tem essa é parte da propaganda, né, do negócio. O que importa é o que tá passando na TV e não o que é o mundo real. É isso, né? E o pessoal que fala, Ana, que política e futebol não se mistura, tá aí o Irã, que não deixa a gente misturar, não deixa da gente não misturar, né? Futebol com política. Eu não sei quem é que fala isso, né? Porque o que não tem a ver com política no mundo? É alguma coisa muito inocente, vamos falar assim, para não ofender ninguém, achar que tem alguma coisa no mundo que não tem a ver com poder e política. Muito menos o futebol organizado pela FIFA. E lembrando, né, essa Copa tem mais seleções, né? Imagino que se fosse o esquema anterior, o Irã talvez não tivesse classificado e nada disso estaria acontecendo, né? Então a própria política de trazer mais seleções para essa Copa está trazendo aí essa questão geopolítica aí, Dudu. E o ACGF comentando aqui, ele acha que o Irã vai passar para o mata-mata. Você acha, Dudu? Olha, tem chances, né? Ele tá no grupo G com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Teoricamente ele vai brigar com o Egito. A Bélgica deve fazer aí 9 pontos, mas embora do jeito que tá o futebol ultimamente, sabe-se lá, né? Já tinham colocado no dia do orgulho LGBTQIA+, o jogo entre Egito e Irã. Imagina então, depois de tudo que aconteceu, como vai ser, né? Porque são duas nações que são contra essas questões. Então vamos ver como é que vai ser levado em consideração, mas acho que tudo que a gente quer é que isso se resolva o quanto antes. Não só essa guerra, como uma que está muito mais tempo aí, né, da Rússia com a Ucrânia, para que a gente possa ter uma Copa do Mundo em paz, uma Copa do Mundo tranquila. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando essa live, esse podcast 486, mas não sem antes o meu camarada Gibson lembrar as nossas redes. Bora lá, estamos aqui somente no YouTube, mas temos também o Instagram, Facebook, Twitter ou XOX, como você preferir, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok e Blue Sky. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus, escrevam certo, só no Blue Sky e no Twitter /x/x, que é Irmandade Timão. E Dudu, semana que vem o jogo é naquele horário, né? Domingão, 8h30 da noite. E a Irmandade estará de volta? 11 horas. A tendência é que seja 11 horas, né? Porque, mais uma vez, os árbitros nos jogos do Corinthians dão 8, 9 minutos, enfim. Deve terminar o jogo umas 10h30. Domingão, 3 de maio, 11 horas da noite. Estaremos aqui para falar de todos os jogos aí da semana. E Ana, a defesa do Diniz vai continuar em branco essa semana? Eu acho que vai, viu? Já que passou essa, eu acho que é mais fácil passar a próxima também. Passar em branco. Seria espetacular, hein? Aí completaria o quê? 8 jogos, é isso? Não sei desde quando não completaria. O pessoal já tá preparando, viu, Ana? Para 7 jogos ou para 8 jogos já tá tudo no esquema. Só vou esperar o apito final. E tomara que usem, né, essa pesquisa toda que o pessoal tá fazendo. É isso então, meus amigos. Semana que vem estaremos de volta. Contamos com a participação de todos vocês. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!